Introdução alimentar. Hoje a gente vai falar de uma dica super importante para os bebês aí que já estão comendo. A dica em relação à postura. Então, se seu bebê já está comendo ou logo vai começar a comer, esse vídeo é para você. Vem assistir comigo, super importante para a gente prevenir engasgo. Então, vem! Vamos falar de introdução alimentar com segurança e também com mais conforto para o bebê. Para a gente falar tudo isso, não tem jeito da gente não citar a postura. Vamos pensar na gente. Você conseguiria comer bem com dor, desconforto? Você conseguiria comer bem se o seu prato estivesse muito alto ou se você não estivesse se sentindo confortável? Não, né? O bebê também é a mesma coisa. E, aliás, quando o bebê não está numa posição boa, bacana e segura, pode ser até perigoso, porque aumenta muito o risco dele engasgar por causa da posição errada dele estar comendo. Olha aí, né? A gente fica às vezes tão preocupado em relação por causa dos pedaços e, na verdade, um dos maiores fatores aí é em relação à postura do bebê. Então, eu vou te dar aqui algumas dicas para você avaliar e, se não tiver adequado, para você corrigir em relação à postura na hora de comer. Lembrando que é super importante que o bebê coma num lugar tranquilo, não na frente da televisão, tá? Que é super importante que o bebê coma junto com a família, porque um ensina o outro e também porque o exemplo é tudo. Mas vamos lá, vamos falar as dicas de postura. Primeira dica de postura, que é super importante, e que eu tenho aprendido bastante junto às nutricionistas materno-infantis, que eu adoro, é que é super importante que o bebê tenha o pezinho apoiado na hora de comer. Sim, não importa qual é o cadeirão e aonde o bebê vai comer. Pode ser aquele cadeirão que é separado, que fica um pouquinho mais longe da mesa, pode ser aquela cadeira, aquele pano que você encaixa na sua cadeira e vira uma cadeira adaptada, pode ser o que eu adoro, que é umas cadeiras de plástico, né? Uma cadeirinha de plástico que você encaixa na sua cadeira. Essa é a que eu tinha com minhas filhas e que eu sou super fã. Pode ser até, se for o caso, em último caso, no seu colo. Mas sempre que possível, que se o bebê tiver o pezinho apoiado, é muito importante, isso passa segurança. Outra dica importante para a postura, a segunda dica, é que o bebê tem que estar ereto, não inclinado para trás. Essa é a mais importante de todas. Quando o bebê está inclinado para trás e vem a colher, ele aumenta muito o risco de engasgar. Não, o bebê tem que comer retinho, reto, na vertical e não inclinado. Sim, gente, o bebê ele tem que estar com estabilidade de tronco, tem que estar retinho. Mas, doutora Lu, o meu bebê ainda não para, infelizmente, eu não pude esperar o sinal de prontidão, que é o que a gente deveria, né, gente? Esperar o bebê sentar sozinho, ter essa estabilidade de tronco, de quadril, esse seria o ideal. Mas em alguns casos, né, infelizmente não é possível. Então, como é que a gente faz? Como que eu oriento para a gente manter o bebê ereto? Almofadinhas. Coloque uma de um lado, outra do outro e mantenha o seu bebê mais retinho possível. Ou se vai estar no seu colo, você mesmo dê a sustentação para que ele fique retinho, nunca inclinado para trás. Outra coisa também que é muito importante é que o bebê não deve estar com a bandejinha, sabe, em caso de ter aquelas bandejas do cadeirão, muito alta. Não, porque senão o bebê não consegue fazer nem os movimentos, ele tem que estar abaixo da linha do peito. Por quê? Para que ele tenha liberdade dos braços, para que ele possa pegar os alimentos. Então, a bandejinha, a altura adequada da bandejinha é abaixo do mamilo, tá? Abaixo da linha imaginária do mamilo, para não dificultar a pega dos alimentos e até a segurança. Ai, doutora Lu, como é que eu faço? Pega uma almofadinha. Se você não quer sujar a sua almofada, coloca uns plásticos em volta dela ou um insufilme, sabe aquele insufilme que a gente compra de PVC? Faz um
rolo lá, passa um monte de plástico na almofadinha e coloca embaixo do bumbum do bebê para que ele fique mais alto. E aí as mãos deles vão ficar livres, a bandejinha vai ficar mais baixa e aí vai ficar muito melhor para ele comer ou para ela comer. Muito bem, então a gente já falou do pé, a gente já falou da dica mais importante que é estar ereto, a gente já falou da altura da bandejinha e a gente já falou também da questão da estabilidade. Se o bebê ainda não tem estabilidade, é muito importante a gente colocar umas almofadinhas de lado. Todas essas dicas, todas essas diquinhas, essas ferramentas que eu estou te orientando, elas vão fazer que o bebê tenha uma postura mais equilibrada, mais estável, e aí ele não gasta energia do corpo dele para tentar se estabilizar. Você imagina você, adulta, que ainda não consegue segurar seu corpo ainda, porque você ainda é pequena, então seu corpo ainda não se estabiliza e você tem que fazer um super esforço para estabilizar e ainda tem que fazer um super esforço para comer, para engolir, para não engasgar. Gente, quando a gente já facilita essa questão da estabilidade, por isso que é super importante esperar os sinais de prontidão. Por isso que tem que esperar o bebê fazer 6 meses e esperar os sinais de prontidão. Mas tem casos que o pediatra, por algum motivo, ou porque o bebê tem algum atraso, o pediatra acaba entrando antes. É por isso que eu estou dando essas dicas aqui. Mas, assim, é difícil. Olha, um exemplo. Imagina você que nunca andou de esqui na neve. Está tentando parar em cima do esqui e ainda tem que comer? É difícil, né? Imagina o bebê, que ainda o corpo dele não consegue parar, ainda tem que perder o foco para comer. Fica difícil. Por isso que é muito importante a gente favorecer o bebê e esperar os sinais de prontidão, que tem um vídeo aqui no canal que fala quais são esses sinais, mas se não, a gente favorecer toda essa postura, essa ergonomia. Ergonomia é a ciência que estuda as posturas adequadas. Porque quando o bebê está com má postura na hora de comer, o que acontece? Ele cansa rápido. Então, ele não vai gostar de ficar na cadeirinha, ele não vai gostar de ficar na mesa, ele não vai querer comer. Segunda coisa, aumenta muito, muito, muito mais o risco de engasgo. E aquele momento não fica um momento de prazer, de alegria, de experimentação, que é o que a gente quer que fique, né? Os primeiros 2 meses é o momento do bebê descobrir a alimentação. Então, tem que ser um momento lúdico, de alegria. Então, por isso que a gente vai favorecer caprichando na postura, ajudando o nosso bebê.